Fala galera, boa noite. Oiê! Hoje vamos estar aqui com José Correia. José Correia que está aqui, ó, já acenou, vou falar sobre ele, com ele presente aqui também. Hoje vamos falar com o José Correia, sociólogo, ele que foi secretário de Cultura de Cabo Frio e de arte. Aí ele aí, chegou. Seja bem-vindo, José Correia, que honra! Pô, honra para mim, pessoal, estar aqui fazendo uma live com você. E aqui da terra, Cabo Maravilha, Frio, que você tão bem conhece. alguém pode se perguntar, né, mas por que o Fessal está fazendo uma live com o Zé Correia de Cabo Frio? Gente, eu nasci na Serra, em Itaipava, aos 10 anos fui para Cabo Frio, para morar, de levar essa vida caiçara, e lá que eu comecei a me entender como gente, comecei a fazer arte, então parte muito dessa vida cultural de Cabo Frio, dessa história de Cabo Frio cultural também. E que honra, Zé, que honra de ter aqui. Então, gente, Zé, eu estava falando sobre você, né, no comecinho, enquanto você estava ali entrando. Bom que foi rapidinho a nossa conexão. Então, terminando de falar, gente, Zé Correia é um cara incrível. Ele é pai da Júlia, que fazia aula comigo lá na região dos Lagos. Hoje, ela é uma ilustradora, ela trabalha, ela veio para a UFRJ, se formou. É uma artista incrível também. E a filha do Zé Correia também, a Fernanda Quaresma, é uma grande amiga e está sempre no ateliê aqui. A gente tem sempre longas resenhas sobre arte também, sobre vida. E uma das coisas que ela mais fala e que me chama muito a atenção no Zé Correia é uma frase que ele fala para ela, que é: seja apenas você mesma. E aí, essa frase também vai fazer desse tema de hoje também, que a gente vai falar por aqui. Né, Zé? Isso aí. E, na verdade, a gente gosta da literatura, da filosofia, mas essa é uma frase, você vê como as coisas acontecem, de um desenho animado. Ah, Porque, claro que em tudo na vida, no desenho animado, há filosofia também, a filosofia da vida, né? sem dúvida. E essa frasezinha, que é uma frase de um sentido filosófico, né, que norteia a vida de cada um de nós, eu puxei como ela era criança, via muito desenho animado, lógico, né? E foi num desenho animado que eu peguei essa frase, pincei essa frase, uma frase bacana, que é isso, é essa aí, seja você mesmo. Isso, Que não vai dar errado, se você for você mesmo, né? sem dúvida. Não vai dar errado. Sem dúvida, ainda no sentido artístico, até de criação, é uma forma de você olhar para dentro de si, né, e entender o que você já absorveu e que tipo de experiência você tem do mundo para conseguir dar uma determinada resposta para aquilo que você está vendo. Né? Então, não é aquele velho sistema, ou um sistema de ir só imitando os outros ou fazendo o que os outros estão fazendo. Né? Você também parar e falar, seja apenas você mesmo, é parar, olhar para dentro de si e falar como eu posso dar uma resposta minha, com a minha experiência, com os meus sentimentos, com a minha vida, para uma determinada pergunta, para uma determinada situação. Né? A Fernanda acabou de entrar aí, seja bem-vinda aqui Isso. com seu pai, Fê. Então, Zé, eu vou só fazer uma introduçãozinha aqui de como vai ser. Gente, a gente vai falar um pouco sobre a história do Zé Correia, né, de como ele fez esse trabalho na Secretaria de Cultura de Cabo Frio, sobre essa vida dele, né, cultural, sobre a revista dele. E ele também tem uma coisa que é uma pérola. É um encontro, né, Zé, que você faz falando sobre a história de Cabo Frio, no convento de Cabo Frio, uma vez por mês, que você faz um encontro para debater sobre a história, falar sobre a história. Né? Então, isso também é muito incrível. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, e aí depois a gente vai começando já a entrar nesse papo, né, de como a arte se encaixa na sociedade, como para que ela serve, né? Para que ela serve? É uma grande interrogação. Exatamente. Isso. E Zé, fala um pouco como foi na cultura, na Secretaria de Cultura. Fessal, eu estou em Cabo Frio, não nasci em Cabo Frio, nasci no Rio, fui criado em Niterói, fiz lá ciências sociais, estudei em Niterói.
E aos 20 e poucos anos eu vim para Cabo Frio, produzindo um jornal alternativo, e aí fui me integrando à cidade, me interessando pela sua história, pela sua cultura, pela sua política. E ir para a Secretaria de Cultura foi um resultado de uma vivência, de um trabalho. E nós conseguimos, né, na Secretaria de Cultura, com uma equipe maravilhosa que tinha lá na Secretaria de Cultura de Cabo Frio, produzir aquilo que o cenário cultural esperava, que era a arquitetura das leis que a Secretaria precisava. Como? A criação do Fundo Municipal de Cultura, a lei dos editais, que levou 1 ano sendo discutida, porque você tem que fazer audiências públicas com a produção cultural e também com o Ministério da Cultura, com a Secretaria de Estado de Cultura. Encaminhamos para o prefeito, na época o prefeito Marquinhos Mendes, ele mandou para a Câmara aprovou, ele sancionou e virou lei, e ela no governo seguinte, porque, como a gente diz, isso é política de Estado, não é uma política do governo do momento, é para ficar. Né? E o governo que veio a seguir, o secretário de Cultura que veio a seguir, ele fez 2 chamadas. Foi uma experiência fantástica. Então, não tem tido continuidade, é uma pena, mas a lei está aí, ela existe, e a lei está aí. Então foi sensacional ali. Acho que, e foi ótimo porque além da arquitetura que foi criada, outras ações também foram feitas muito bacanas. O reforço, por exemplo, da Semana Teixeira e Souza, né? E que nós fizemos esse intercâmbio das pessoas, os artistas de Cabo Frio, com convidados de fora. Então, esse intercâmbio, veio gente sensacional aqui em Cabo Frio, também foi muito produtivo para o nosso setor cultural. Eu imagino. Imagino que é difícil fazer uma máquina pública funcionar, ainda mais no setor da cultura. A gente hoje está vivendo, né, com a crise, com a pandemia, a gente está com a cultura, tadinha, sofrendo muito. Eu estou aqui passando por isso também. E a gente começa a se reinventar também. O artista tem muito esse papel de criar, de fazer coisas novas, de acordo com, às vezes, a necessidade de uma sociedade. E, sem dúvida, eu perguntei sobre essa Secretaria de Cultura porque a importância de levar, de comunicar e de levar cultura até as pessoas, né? Eu vou pegar um exemplo da minha vida, que eu assisti uma entrevista do Reinaldo Caó, que é também de Cabo Frio, e ele ia participar de uma gincana, foi na época a gincana dos 500 anos em Cabo Frio, e através dessa entrevista eu falei, cara, eu vou lá no ateliê desse cara, e vou lá visitar, vou ver ele pintar durante o dia inteiro lá nessa gincana. E eu vi isso através de um comercial na TV, fui até ele, num evento promovido também pelo poder público, e aí, quando eu cheguei, contei a minha história para ele. Na época eu trabalhava como assistente de serviços gerais, e aí eu comecei a fazer aula com ele, depois disso comecei a dar aula para uma galera, e depois disso nunca mais parou. A arte, esse meio que eu já curtia, já amava, veio assim, como uma avalanche, foi ladeira abaixo, acima, não sei como é que se pode dizer. Na real foram várias ondas, né? Mas depois disso isso nunca parou. Então, às vezes, uns pequenos movimentos e a comunicação, principalmente da arte, levar a arte até as pessoas, pode ter um impacto muito grande. Eu particularmente confesso que na época eu não tinha perspectiva de vida, assim, não tinha... Estava completamente perdido no mundo. Hoje eu continuo perdido, mas eu tenho um norte, que é produzir arte, ser cada vez mais consciente e conhecer cada vez mais sobre a vida. Então eu agradeço muito essas coisas e hoje, olhando para trás, vejo que políticas públicas, arte, investimento e conseguir levar isso para as pessoas tem uma importância assim, gigante, né? Gigante. E aí que a gente cai um pouco também nessa história do seu encontro de história, né? Sobre a história de Cabo Frio. Como é que funciona isso, Zé? Pois é, você está falando da questão da arte, você viveu nas artes plásticas. Cabo Frio, pela sua própria, naquele período do pintor das paisagens, você vê Antônio Parreiras,
no final do século XIX, já frequentava Arraial do Cabo, né? Pinturas, e o Valdemir Terra Cardoso, que também foi o nosso maior poeta, morreu novo, com 24 anos de idade, ele frequentou muito Niterói, Ingá, Aham. também conheceu Antônio Parreiras, e você viveu, como tem essas levas do Pansete, os Clear, Torre do que Carmo, fixou residência aqui em Cabo Frio, né? O Zé de Dome, e os locais, que você tem artistas maravilhosos. A gente cita, vai esquecer, mas tem o Jorge Cerqueiro, o Ivan Cruz, o Torres do Cabo, Carlos Lima. Olha, é muita gente boa. tem. A Caó, a gente vai citando e vai. Meu grande... O perigo de citar isso, você sempre esquece outras pessoas importantes. Mas essa questão que a gente está conversando da política pública, né, é importante. Agora, a questão desse grupo que pensa a história da cidade, que já tem de 6 para 7 anos, ela não tem nada a ver com o poder público. Sim. É uma iniciativa de pessoas, professor de história, um engenheiro aposentado, que é um grande pesquisador. É um grupo que é igual a sanfona. Uma hora está grande, uma hora está pequena, mas sempre tem aquele núcleo duro. Porque a nossa tese é exatamente que, com o turismo, a cidade, é natural as cidades que têm esse apelo turístico, a cidade vai perdendo as identidades que ela tem, né? E a questão de você, da própria revista cultural que eu edito, e o grupo que pensa, que discute a história da cidade, é exatamente diante dessa crise das identidades da cidade. A gente precisa, através da história, através da poesia, da arte, a gente dá um eixo, vamos dizer assim. Não é guiar, não, mas é dizer que a cidade tem... eu sempre digo, o passado tem novidade, e tem muita novidade importante que a gente pode fazer referência e nos animar a ir em frente. E esse grupo, a gente se reúne no convento Nossa Senhora dos Anjos, temos um apoio fantástico da direção e das historiadoras que trabalham lá, e tem sido muito legal, o conhecimento circula ali, e aproveitando, claro que a gente sempre pensou fazer lives também para dividir essas conversas, né? Aham. E também, eu acho que na pandemia agora, na quarentena, a gente sempre acreditou na live, mas fica muito mais evidente que é uma alternativa importante de você dividir sonhos, conhecimentos, enfim, de contactar pessoas, né? Aham. Sem dúvida. Eu acho que esse trabalho que vocês fazem é de uma poesia, é de uma beleza, porque é manter a história viva, é manter, quer dizer, você saber onde está pisando, sobre o que você está falando, né? Uma das viagens que eu fiz a Portugal, quando eu cheguei lá, num tempo chuvoso, o Miguel, que me recebeu, através do meu grande amigo Farol, falou: ó, um cara vai te receber aí, vai lá para casa dele, que ele é o cara. Ele saiu comigo na mesma noite para dar uma volta pela cidade, para contar a história da cidade, de uma forma, com uma beleza. E um cara, geralmente, a galera mais nova, você não aguarda muita coisa, né? A pessoa vai... O cara saiu comigo durante a noite me contando a história de detalhes de por que era aquele determinado piso, por que era cada pedaço da cidade. Ele foi contando a história. Eu achei de uma riqueza. Eu falei, se eu faço isso no Rio de Janeiro, eu passo vergonha. Se eu faço isso em Cabo Frio ainda tem muita coisa eu participei bastante de movimentos culturais que jogavam essa história para a gente, mas eu particularmente no Rio de Janeiro, historicamente, eu não tenho essa bagagem assim de saber, de conseguir chegar com alguém de fora e falar, olha, isso aqui aconteceu dessa forma, aquilo ali é assim por conta disso, isso aqui, porque tudo se conecta, tudo tem um sentido, tudo tem um porquê, né? E falar isso que vocês fazem, de estar ali revivendo e falando e construindo cada vez mais essa história, né? Isso registrando tanto em memória quanto a própria fala já é um registro, né? Oral, então isso é de uma beleza assim incrível. Eu acho que, sem dúvida, tem um professor que entrou aqui, amigo,
uma ideia para, de repente, colocar uma câmera lá para fazer um exercício para os alunos, de repente, uma vez por mês. Gente, ó, vai ter o encontro lá com o Zé Correia, o grupo, vamos assistir, vamos falar sobre isso, vamos criar perguntas, vamos criar ideias, falas, porque isso, sem dúvida, tem uma importância muito grande da cultura, isso é arte total dentro de uma sociedade, né? Então, desde já, Isso. que é incrível. E você vai, isso qualquer cidade pode fazer, né? E essas nossas cidades da região dos lagos, elas sempre tiveram um papel importante na história do Brasil, né? O período pré-histórico, você vê que os Tupinambá, a gente fala Tupinambá, os Tupinambá, eles tinham aqui, na região dos lagos, praticamente o centro da existência deles, vamos dizer assim. O território era deles, né? Apesar que pela costa eles se estendiam. Mas aqui eram muito fortes, tanto que a presença dos franceses, o combate ao Rio de Janeiro, a dificuldade do Rio de Janeiro, os portugueses controlarem o Rio de Janeiro. Enfim, Cabo Frio depois teve a importância nas entradas para o norte fluminense. E você vê os viajantes também, como eles foram importantes, os viajantes, quando abrem os portos em 1806, 1808, quando vem para cá Dom João VI. Aí você tem naturalistas, você conhecendo o Brasil, e muitos deles conheceram a região dos lagos, Cabo Frio, tem histórias fantásticas, né? Inclusive, você estava fazendo uma live com um cozinheiro francês, seu amigo, Sim. Até a Fernanda que me lembrou. O Saint-Hilaire, aqui em Cabo Frio, a passagem dele foram 4 dias, que coisa maravilhosa. E até publiquei um texto que foram as crianças que salvaram a vinda de Saint-Hilaire, porque ele foi mal recebido ali pelo guardião do convento, e ele pensou em ir embora, as crianças chegaram perto, ele perguntou, será que tem alguma casa para alugar? E as crianças arrumaram uma casa para alugar, e ele ficou por aqui. É o primeiro turista de Cabo Frio, Saint-Hilaire. Né? E ele, enfim, e depois você tem a produção do sal, a álcalis, o turismo, mas também a cidade foi ganhando e também foi perdendo. A era do sal, né? A cidade foi ganhando, mas também foi perdendo. E com esse boom, quer dizer, a partir com as comunicações, as estradas, o aeroporto, Cabo Frio ficou muito próximo do Rio de Janeiro. E, claro, a cidade foi crescendo, 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 e não é saudosismo, não. É a ideia de, não quer dizer que o passado é melhor, não é nada disso, não. É que há passado, isso é que é importante, né? E é que há passado, né? Então as pessoas às vezes desconhecem, acham que Cabo Frio começou ontem, né? E todo esse trabalho que a gente faz com o grupo e com a revista cultural Nossa Tribo é exatamente para fortalecer, né, as identidades que existem em Cabo Frio e as pessoas se sentirem até, assim, além de estar num lugar bonito, privilegiado pela paisagem, pela natureza, pelas praias, é privilegiado pela sua história, né? Pessoas fantásticas que fizeram coisas fantásticas. Sem dúvida alguma. E é aí que a arte começa a acontecer. E aí que isso já, para mim, no sentido de vida, né? Que a arte começa a acontecer, né? Ela vem para ressaltar, para factuar tudo isso também e fazer com que as pessoas também ganhem cada vez mais um sentido e consciência de que tudo isso aconteceu, de que tudo isso acontece, né? Muito, muito interessante, muito importante, até fazendo uma associação aqui, quando a gente toma um vinho e não conhece sobre as notas, sobre o cheiro, não olha a cor dele, é quase como chegar numa cidade e não saber sobre a história dela. Então, é vazio, é muito vazio, na real, né? Você deixa milhares de sensações que você poderia ter, né? E de ideias e de conexões com o lugar, com o fazer da coisa, você deixa para trás, você perde, porque falta isso. E isso que vocês fazem é muito interessante, de preservar, de dar continuidade, muito, muito legal essa história. E Cabo Frio realmente tem muita, muita história.
como nesse período que eu fiquei aí. E ela aparece, só para ter uma ideia, nessa revista, Nossa Tribo. Aham, Ela aparece, já são 30 números, aham. né? E todo esse pensamento, essa reflexão, essas pesquisas que vão acontecendo, né? Muitas dessas pesquisas e artigos, contos também, aparecem na revista Nossa Tribo. Mas é isso, e a arte, né? Eu também, na revista, a gente tem trabalho de arte, a Júlia colabora também na parte da arte da revista, e tudo isso engrossa, né? Tudo isso ajuda a gente que vive aqui, eu vivo aqui há 40 anos, a ficar mais feliz de viver numa cidade como Cabo Frio, né? E a gente quer passar também essa mensagem, passa essa mensagem para as outras pessoas. Agora, você tem essa preocupação, a questão da arte, não é isso? É a questão que eu sei que motiva muito você. Eu falo com Júlia, com a Fernanda, como eu vejo o seu trabalho cada vez crescendo mais. A gente sabe que não é só bonito, é mais que isso, é imaginar, é pensar. E, e aí eu pergunto a você também, a questão da arte em Cabo Frio, dos artistas plásticos. Como é que você vê esse caminho, esse andar tão também vai um pouco mais para frente, atrasa um pouco, vai mais para frente? Como é que você vê isso? A gente, em termos de arte, Cabo Frio é incrível porque ele tem uma vida turística que alimenta muito bem essa região e faz o fluxo de ideias e de pessoas que passam por aí, né, mudar a todo momento. Então você vê que Cabo Frio é uma cidade que vive num ritmo muito parecido, muito de monotônico, né? Ela tem uns gritos assim culturais, né? Na época que eu comecei a me descobrir como artista, que na época eu fazia arte aí, mas eu nem sabia para que era aquela arte. Eu falava, peraí, eu estou pintando, isso é legal, é gostoso de fazer, eu acho bonito, mas eu fui ter essa consciência, assim, quer dizer, eu estou começando a ter cada vez mais consciência sobre isso. E foi difícil, foi um processo demorado. Mas Cabo Frio tem essa coisa essa inquietude, né? De muita gente que passa por aí, vai fazendo história, como eu fui para aí, vivi uma história incrível, linda, né? Uma vida cultural muito efervescente, e depois ela tem esse baixo, né? Ela tem uns altos e baixos ali, mas é interessante nesse ponto, ela sempre está se moldando, está se modelando, ela não é uma crescente exata. Isso é interessante, Abessa. Inúmeros artistas passam, estão aí, produzem aí, se inspiram na região, né? Voltando à história dos artistas, o Torre do Cabo ele começou a pintar, né? Quando ele viu o Pansete pintando, né? Que o Pansete pintava as praias de Cabo Frio, e ele viu e ele falou que se apaixonou por aquilo, e aquilo que inspirou ele a trabalhar com arte. E o Torre do Cabo foi um dos grandes artistas da história do Cabo Friense, né? Isso foi muito, muito incrível, muito bonito. Correto. E isso vem, né, depois que eu comecei a tentar buscar um pouco mais de compreensão dentro da minha arte, né, que você falou que você vê como a coisa vai tomando rumo, eu comecei a tentar entender essa ideia de como a arte funciona dentro da sociedade. A gente sabe que história é importante, a gente sabe que museus são importantes, a gente sabe que as pinturas, o teatro, a dança, a música, todas as vertentes artísticas são importantes, mas até agora, o que eu consegui entender, né, da responsabilidade da arte dentro disso foi que a arte nada mais é, no meu entender, gente, eu não estou afirmando nada, não sou nenhuma autoridade para falar isso aqui, inclusive, é uma resenha que a gente está construindo uma ideia através de fatos e de análises. Ela, para mim, é uma expressão natural de cada sentido que a gente tem, seja do olhar, do olfato, do tato,
dos ouvidos, através de música, através de um teatro, que a gente chega no teatro, o cheiro do teatro é encantador, né? Aquela magia, aquela atmosfera. Então, é uma forma de você conseguir expressar e mostrar como você pode sentir. E quando a gente tem uma arte dentro de uma sociedade, ela consegue se entender melhor como ser humano vivo e presente no mundo, né? Estou aqui, e não de forma poética, mas de forma muito técnica, muito de forma química, né? De você ter reações químicas dentro do seu corpo quando você ouve uma bela música e fala: nossa, ela te remete ao passado, ela te produz coisas para o futuro. E então, no meu entender, né, dessa que a gente pega essa linha que você fala dessa mudança, desse crescimento, que a gente também pode nem até caracterizar como evolução e decadência, mas a gente está sempre em transformação. Hoje, o meu entendimento de arte dentro de uma sociedade, dentro do mundo, é você conseguir ter mais conhecimento sobre aquilo que você é, a máquina que você é, né? A máquina pensante, a máquina falante, a máquina ouvinte, a máquina observadora, o ser que consegue se relacionar, que consegue se sentir mais no mundo, né? Voltando à história do vinho, se a gente não consegue e não se atenta a entender o sabor, os tons e as cores, aquilo se torna um suco de uva, né? Então, é muito nesse sentido, nessa busca que a minha arte hoje conversa e tenta conversar, e o que eu tento buscar, né? E vejo que uma sociedade, cada vez mais eu vejo que uma sociedade dentro seja ela qual for, ela quando tem uma arte inserida dentro, ela, a gente tem um ganho muito grande de relações entre pessoas, de consciência entre pessoas. Acho que quando a gente elimina a arte, a gente automaticamente ganha coisas que estão acontecendo até bastante hoje: ódio, guerra, discordância e tudo mais, sabe? E isso a gente pode falar através até de números, né? A gente vê uma Coreia do Sul que investiu em arte na década de 80 e hoje, né, ela tem filmes ganhando prêmio, ganhando Oscar, ela tem esculturas espalhadas pela cidade inteira, enfim. Eu acho que, sem dúvida, a sociedade só tem a se entender cada vez mais, né, com arte envolvida. Isso, e a discussão sobre a arte e a sociedade, como se chamou, a gente sabe que é uma discussão bem ampla, bem complexa, porque a gente percebe... Com milhões de camadas. Porque a gente percebe... Isso. E a gente num determinado momento, na minha própria geração, a gente viu muito a questão da expectativa do engajamento da arte, né? Claro que a gente sabe que a arte ela não está à margem da sociedade, das lutas sociais, à margem do que acontece na sociedade. Ela reflete muito, ela pensa isso também, ela não é só individualista, enfim, ela até reproduz um pouco o tempo que ela vive, né? Eu fui amigo de um amigo, pidava com um filósofo importante brasileiro chamado Roland Corbusier, que ele tinha uma casa aqui em São Pedro da Aldeia. Ele via, claro, a história da arte acoplada à história da sociedade. Ele vinha muito do idealismo alemão, né? E ele até dizia: não, a arte está completamente determinada pela sociedade. Quem hoje vai fazer arte barroca? Não dá, hoje você não faz arte barroca. Hoje você vai fazer exatamente que arte você faz hoje, essa que é a discussão, né? Hoje você, na verdade, vê a autonomia da arte. Uhum. Né? Hoje, principalmente no início do século XX, com a Primeira Guerra Mundial, a história da arte passou a ser ela mesma, né? A arte passou a fazer a crítica da arte, né?
As obras de arte procurar ganhar autonomia, elas se descolaram da questão da beleza e da harmonia, que era sempre como a gente vê a história da arte, porque também é uma coisa recente. Do modernismo para cá, a gente criou a história da arte, porque antigamente não tinha essa ideia de eu estou na história da arte, né? A gente é que vê até aquela famosa colocação, você vê Mona Lisa, isso é arte? Não. Aí você vê, você coloca o bigode, um cavanhaque do Champ, isso é arte, né? Porque o homem aí, ele fez uma crítica à própria história da arte. Ele dessacralizou, vamos dizer assim, no modo geral, essa arte, né? E aí tem o homem, que o homem é o criador de sonhos, o criador do mundo, né? Ele não é apenas um repetidor das coisas biologicamente, né? E hoje é uma questão também que eu me coloco, né? Você vai a uma exposição, você vem de uma geração que tenta, claro que você não vai fazer mais isso, mas você tentava enquadrar onde está qual é a filiação dessa produção artística. Mas claro que a gente hoje percebe que essa não é mais a questão. Agora, a questão é assim como a música, eu vejo a arte com as cores e com as formas, ali também próximo à questão da criação musical, que ela também tem a história da crítica da própria música. A música tem isso também. Você pega Schoenberg não está compondo igual a Mozart, não está compondo igual a Beethoven. Stravinsky é a mesma coisa. Ele não está compondo igual a Mahler, no início do século XX. A mesma coisa é a arte, né? E a gente não pode, na minha opinião, não pode no sentido que você não se autoconstrói, quando você bota a música como fundo musical ou como você bota a arte como algo só decorativo, né? Então, a arte é muito mais que isso, a música é muito mais que isso, porque a gente espera, e ela é capaz disso, tanto a música, como a arte, como a poesia, como a literatura, de você se autoconhecer e transformar o mundo, né? Não coletivamente no sentido de partido político, não é isso, que os partidos também não estão mudando nada, né? Mas no sentido de você crescer como pessoa, né? Acho que a gente tá... que picotou, não peguei o que você falou. Um delay de som. Talvez a gente tenha que esperar um pouquinho mais para começar a falar quando a imagem se mexer. Mas a arte, nesse sentido que você deu agora, histórico, né, de como ela se movimenta, né, lembrando, acho que lembrando não, reconhecendo, entendendo e sabendo que a arte ela é factual, ela fala sobre o que está acontecendo realmente naquele momento, né, naquele período da história, né, tanto que a gente vê os impressionistas mudando o modelo deles de pintura porque a máquina fotográfica foi inventada. Então, e agora? Peraí, já inventaram. Antigamente a gente pintava, né, o cara sendo enforcado, que representava uma imagem que agora, se quiser, a gente tira a foto do cara sendo enforcado. A gente não vamos mais começar a reproduzir isso, acabaram com a nossa brincadeira. Agora vamos tentar fazer um borrão aqui e vamos ver o que isso vai parecer. Então a arte começa a ter uma discussão com a atualidade, ela começa a ter um embasamento, né, do que está acontecendo dentro de uma sociedade, de como ela se movimenta, de como ela está agindo para a gente conseguir criar novas discussões, criar novas ideias, criar novos questionamentos, que acho que muito no sentido que vem a arte, ela indaga muito sobre aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente já faz, as maneiras que a gente tem de viver, de questionar coisas, de pensar modelos, né, de vida. Então, sem dúvida, acho que a arte tem esse papel factual muito grande, muito forte, né? Isso aí. E eu, por exemplo, sempre convivi com a arte, né? Ou você no livro lendo, você estudando, você se interessando, né? A poesia, a literatura. Por isso é que eu fiz mais a parte de humanas. Eu fiz letras, português, literatura, e fiz ciências sociais,
que estão ligadas à sociologia, à antropologia, à ciência política. Isso tudo voltado para você procurar entender o mundo que você vive e você também saber se situar nesse território que é o mundo, né? E também ter a ideia, porque todos nós temos, quando você cria, eu crio no sentido de produzir um texto, né? A gente está sempre voltado com essa... Você tem que ter uma ambição, né? É a ambição de poder se expressar e você ter você expressar a sua individualidade, a sua história, a sua maneira de enxergar as coisas, né? E também fazer parte dessa grande comunidade das pessoas que também estão ali próximas a você e pensam, são seus familiares, vamos dizer assim, das ideias, né? Do pensamento. E o grande barato que eu vejo, uma coisa que me atrai muito, é que você não pode parar, né? Eu estou sempre motivado a conhecer mais, a pensar mais e ter essa noção de que não vai dar para ver tudo, nem conhecer tudo, nem ler tudo, né? Sem dúvida. Mas isso não vai deixar ninguém em depressão, isso vai levar você a fazer escolhas também, né? Com certeza. E o mais interessante, quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente vai conhecendo coisas, mais a gente vai conseguindo se entender melhor. Eu acho que a arte, nesse sentido de para que ela serve, eu acho que ela é exatamente isso. Um autoconhecimento, né? Você saber como você funciona, né? Eu acredito que a gente, né, tenha isso. A gente nasce sem nada, a gente nasce sem sentido, sem saber o que a gente está fazendo aqui, à deriva nesse mundo, né? Se a gente jogar um pouco, se a gente sair um pouquinho dessa atmosfera aqui, a gente vê que a gente está à deriva em um planeta. Então, a busca pelo entendimento, ela é muito interessante. A arte vem... E você, e você vê que você está falando do planeta, do universo, o universo também está aberto a todas as leituras. Está aí a história da ciência. A história da ciência são as leituras que você faz do universo. Nada está escrito lá, né? Você tem que imaginar. Bronowski diz isso, né? A familiaridade da ciência com a poesia. Porque a gente acha que a ciência é neutra e a poesia é muito pessoal, é humanística, é uma coisa assim que você não pode ter muita confiança, né? Não é exata, né? Mas, na verdade, Bronowski dizia isso, que o cientista, aquele que quer enxergar o mundo, quer enxergar como as coisas vivem, andam, através da imaginação. Então, a imaginação está tanto na ciência, você sem imaginação não faz ciência, você apenas é repetitivo, né? Uhum. Assim como na poesia, a imaginação, né? E toda essa imaginação o descobrimento, você descobre e se autodescobre também. Essa que é o barato do negócio. Muito bom. A arte tem esse gostinho de... a coisa que mais me surpreende cara, eu nunca tinha pensado dessa forma. Isso é o que me dá cada vez mais sede de trabalhar com arte, de fazer a arte, de entender que isso situa cada vez mais a gente no mundo. Ter essa consciência. Hoje, conseguir estar aqui falando, trocando, entendendo, absorvendo o conhecimento através dessa oralidade, sabe? Dessa nossa troca aqui. Eu agradeço muito a tudo que eu vivi nesse universo da arte, nesse meio da arte. E que é exatamente isso, conseguir se entender melhor, saber para que serve cada coisinha que a gente tem dentro da nossa máquina, né, do nosso templo, que é o nosso corpo. Eu acho que é um universo a ser conhecido. E é preciso também a gente ter um pouquinho de estar aberto, né? A gente tinha feito uma ligação e eu tinha falado, né, de uma suposição, de uma ideia, de uma hipótese. Às vezes a gente passa a saber um pouquinho sobre uma coisa e parece que esse pouquinho que a gente absorve de um conhecimento, parece que vem um micróbiozinho junto com ele
e faz com que a gente fique limitado a determinados campos, a determinadas bolhas, né? E a gente fala, não, eu curto só música, só curto funk, eu não vou curtir música clássica. Eu curto só sertanejo, eu não gosto da outra. A música, então, né, que tem esse sentido de você não precisa estar observando como você observa uma obra de arte. Você está aqui, ela está aqui no fundo musical, como está acontecendo isso. Então, ela vai vindo por osmose, você vai, né, absorvendo aquilo. Às vezes, você nem não sabe real se você gosta, mas você já ouviu tanto que você já acostumou os ouvidos ali e você começa a entender aquilo de uma outra determinada maneira. Você já tem uma experiência sensorial com ela, né? Então, eu acho que eu até me perdi aqui no que eu estava falando, mas estar aberto. Eu queria, então... Isso, eu queria pegar isso que você falou. Porque o tema era sociedade e arte, e essa colocação que você faz, a gente tem que estar aberto. E na verdade, a sociedade também tem que estar aberta. Popper tinha um livro que o título é logo dizer A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. O que acontece hoje no Brasil? Né? O que a gente quer é uma sociedade aberta, a mente aberta. Porque a sociedade fechada, eu não conheço arte reacionária, eu não conheço arte de extrema-direita, eu não conheço. Eu conheço o quê? O educador de extrema-direita. Então, é isso, você tem que estar aberto e a sociedade tem que estar aberta, né? Com as suas instituições funcionando, né? Com a liberdade de expressão, que liberdade de expressão não é ameaçar ninguém e nem querer fazer mal a ninguém. É opinião. A opinião, sim, você defende a sua opinião de extrema-direita, ok. Né? Agora é isso, resumindo o que você disse, a gente tem que estar aberto e vivendo numa sociedade aberta. Mente fechada só dá em sociedade fechada, é o que a gente não quer. A gente quer a sociedade aberta, funcionando, e nós temos sempre a mentalidade aberta, porque sabemos que assim a gente cresce, os seres humanos crescem, né? É isso. O estar aberto é o sentido de ouvir, né? Acho que a gente fala muito em estar aberto, a pessoa tem esse micróbiozinho que faz ela achar que sabe de tudo e não quer ouvir mais nada, é só aquela bolha que ela vive, que as pessoas vivem, né? Que a gente vive, que eu também vivo, né? Em muitas bolhas que eu falo, aquilo não é legal, eu não quero. O estar aberto é isso, é ouvir o próximo, é ouvir o outro, o que o outro tem a dizer, né? Mas eu acho que uma mensagem que a gente consiga deixar para as pessoas, né, de como essa arte, para que serve essa arte, né, o que eu tenho a dizer. Gente, observem, parem, sintam. A arte, acho que é o sentido de se sentir vivo, realmente é de entender para que a gente está aqui, por que a gente está aqui. E a arte não representa nada além do que os nossos sentidos conseguem expressar, conseguem transformar em algo para a gente conseguir levar algum tipo de diálogo, né, através daquele, seja um objeto, seja música, seja uma peça de teatro, seja o que for, seja qualquer peça, né? Uma caneca dessa aqui, ela pode ser colocada em um lugar de observação com uma ideia tão incrível a ser desenvolvida sobre ela que ela pode levar sim a gente a pensar de um outro determinado, de uma outra forma, né? Pode levar a gente a um conhecimento de uma coisa que a gente nunca teve. Então, a arte, ela serve para isso. É a grande mensagem que eu tenho assim, a dizer sobre esse serviço da arte para a humanidade, né? Bem, então, se nós já estamos no capítulo das mensagens, eu creio também que, embora a gente saiba que hoje a arte não é só beleza, ela é algo mais autônomo, ela tem a sua própria história, né? Ela trabalha com diversos vetores. Você vê que a beleza realmente ela é um imperativo, que eu acho, é um imperativo categórico, mas não a beleza padrão,
A beleza que você vê nas máscaras que eu vejo hoje, da pandemia, e eu quero aqui, nesse momento, a gente está fazendo uma live, e isso já chegamos a 45 mil mortos de brasileiros. Eu quero aqui mandar os meus sentimentos para quem tiver um familiar, e todos nós corremos ainda o risco, né? Agora, você vê nas máscaras como as pessoas, ou quem gosta de arte, elas procuram um tecido mais bonito, elas querem compor na própria máscara alguma coisa que não seja triste como o momento que nós vivemos, né? Sim. Ou uma cor mais expressiva, ou um desenho mais expressivo. Eu acho que isso é uma reação legal também, né? Como se diz, você ficar triste diante da tristeza, desesperado diante do desespero, eu acho que tem que ser o contrário. Você tem que procurar sair do desespero no desespero, sair da tristeza na tristeza. E a gente vê isso também hoje, muito popular isso. É bonito, nesse sentido é bonito, né? É bonito que as pessoas procuram reagir também, né? Procuram reagir no sentido da vida, né? Você está diante da morte, mas você quer reagir pela vida, né? Bem, mas a mensagem que eu vejo da arte é isso. A arte nos convida a pensar, nos convida a conhecer. A arte é muito mais do que dizer gostei, não gostei, é belo, é feio. É muito mais que isso. Porque a gente aprendendo a encarar o que a arte nos provoca, né? A arte nos chama para uma reflexão, né? Não só ali o artista, o autor que está produzindo, mas ele também está convidando a gente a sair do comodismo de apenas dizer, fazer um julgamento imediato, né? A gente tem que pensar, a arte motiva a pensar, e você pensando, você vai também se autodescobrindo, você vai vendo outras coisas interessantes na vida, né? Que talvez fortaleça mais você, né? Um ou outro sempre digo que, e muitas pessoas dizem isso, que você também tem que inventar a vida. Você tem que inventar sonhos. Você não pode ficar naquilo que você acha que não está fazendo você ir além. E a arte convida a isso. A música, as artes plásticas. Eu me lembrei, tem Gerson Tavares, que foi um cineasta e artista plástico. Eu falei, Gerson, você é o pintor. Eu não sou pintor. Pintor pinta a parede, eu sou um artista plástico. Mas o artista plástico, o escultor, enfim. É isso, a arte é sempre descoberta e sempre nos fortalece. Se a gente souber, se não sabe, a gente sempre está aprendendo, né? A gente tem que aprender cada vez mais que a arte está sempre nos desafiando. E vamos aceitar esse desafio, né? Amém, amém. E você sabe que uma coisa muito interessante que eu faço, eu entro nos lugares, né, e tem uma mania, esse micróbio que eu falei que vem junto com o pouquinho de conhecer que a gente tem e bloqueia a gente a se abrir, né, a querer ouvir as outras coisas. Eu tenho essa mania de entrar num museu, por exemplo, numa galeria, aí eu já vejo aquelas obras que são bonitas, assim, que eu já tenho uma identidade ou algum tipo de experiência de relação com ela. E eu digo, só abrindo um parênteses para aprofundar, como é que funciona essa relação? Gente, se eu nunca ouvi música clássica quando criança, mas o meu vizinho ouve música clássica, minha mãe nunca teve nenhum rádio em casa. Quando eu sair na rua e eu ouvir uma música clássica, eu vou falar, essa arte vai me arrepiar. Essa música vai me arrepiar, porque minha mãe vai falar, nossa, mas como assim? Ele nunca ouviu música clássica, como é que ele ouve? Porque ele já acompanha isso e ele está sendo internalizado sem ele saber alguma coisa que ele não sabe por quê. Mas se você buscar uma relação, a gente nasce assim, um músculo atrofiado quando nasce, ele vai desenvolvendo com estímulos. E então, quando eu chego no museu, perdão, você quer falar? Quando eu chego num lugar que eu vou nas obras que eu gosto mais, aí eu falo, não, agora eu tenho que ir naquela que eu menos gostei.
ela quer me dizer alguma coisa e ela quer me dizer tanto algo que eu ainda não sei. Por exemplo, o cara que ganhou um prêmio PIPA, que é o Prêmio Investidor Profissional de Arte do Brasil, esse ano, uma moça que trabalha comigo aqui, a Evelyn, ela trouxe o encarte dele para eu ver. E ele faz uma mistura atual, e ele monta uns vídeos que é, a um primeiro olhar, assim, é uma coisa que parece ser tão esdrúxula. Quando eu olhei aquilo, eu falei, eu peguei o papel e falei, mas pô, esse cara ganhou. Eu falei, cara, aí eu fiquei com aquela imagem. E depois de um certo tempo entrei no site do Prêmio Pipa. Quando eu fui ver o trabalho dele, e ele falando sobre o trabalho dele, eu me apaixonei porque ele monta uma história através de vídeo, que já é uma outra, é uma tecnologia, quer dizer, uma arte factual, ela está utilizando ferramentas atuais para produzir uma arte, e é uma confusão de imagens, mas e tem um enredo de uma história acontecendo ali. Ele cria um mundo com fatos reais, mas que improváveis, assim, que é incrível, que é maravilhoso. Então, eu gosto muito de me forçar a fazer esse exercício de quando eu vejo algo muito estranho, eu falo assim, peraí, o que isso quer me dizer? O que isso tá mexendo comigo? E aí é nessa que eu tento lembrar que aquele micróbiozinho que me fala, não deixa isso de lado, não vai ver porque você acha feio, aí eu vou lá e tento me colocar de frente a ela para saber como é que ela funciona, como é que ela... Mas eu queria fazer um recorte do que você falou, que é algo muito interessante nos dias de hoje, a questão das artes plásticas e da música. E o que acontece no tempo que eu venho vivendo, né? As artes plásticas, você vê a arte, vê. O que acontece muito hoje na música? Você vê a nova geração, bota o headphone, está ouvindo música, enfim, é ali bem ela e ela mesma. Quando eu tinha eu me casei com a Márcia, quer dizer, a gente ouvia, era a época, eu ainda peguei a época do vinil, ouvia Beatles no vinil e CD. Só que, vamos dizer, há 30, 40 anos atrás, quando você ouvia música, a casa inteira ouvia música também. Então, minhas filhas ouviram chorinho, ouviram rock, ouviram ópera. Agora, eu às vezes tenho que pedir à minha filha, faz aí um playlist para mim de música que você está ouvindo para eu saber. E realmente são músicas ótimas, mas eu não as escuto, porque elas estão ali bem de forma pessoal. Você vê que hoje a garotada não tem CD, isso não existe mais, fisicamente não existe mais CD, né? E também ninguém ouve mais música para todo mundo ouvir. Só quando você está numa festa, no churrasco, aí que você ouve, né? Bota lá no Spotify e faz uma seleção, ouve. Mas as artes plásticas não. As artes plásticas não tem como botar no headphone. Você tem que ver. Então, é um ganho que você tem em relação à música. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu vou lhe falar que você fez uma colocação bem interessante. Eu estou sendo desafiado agora, nesse momento, para tentar transmitir através do digital, né, do aparelho de telefone, ou seja, do computador, a sensação, um mínimo de sensação da arte. Porque eu sou muito né, das coisas reais. Tem que ser sensações reais, coisas reais. Tem que ser o cheiro, tem que ser a umidade, tem que ser tudo, o tato, tudo envolve, né? O seu andar até a obra de arte, você se afastar dela, tudo isso tem esse envolvimento de estar presente, de ser real. E com essa ideia de pandemia, de todo mundo trancado dentro de casa, eu comecei a ter comecei a entrar em crise. Eu adoro falar sobre arte, adoro ter uma resenha com arte, e não tenho visitantes no ateliê, não posso ter visitantes. Eu falei, como é que eu vou transmitir o mínimo do que eu consigo da arte ali, da sensação dela para
o público. E aí eu estou tendo esse desafio de tentar utilizar esse mecanismo de vídeo, de áudio, tentando associar. Aí, nessa também, eu comecei a descobrir que pode ser muito mais interessante até, na real, para esse primeiro contato com a pessoa. Porque é um momento, como você fez, de ouvir um disco, né, de parar o tempo ali, de se dedicar àquilo. Hoje, o momento que as pessoas pegam o telefone é o momento que elas estão dedicadas. E aí me veio à mente, eu falei, pô, às vezes tem gente que vem no meu ateliê aqui, eu sei que eu estou falando para um grupo de 10 pessoas, tem 2 ali que eles estão preocupados. O Uber, pô, deu uma volta, cheguei atrasado, pô, minha namorada meu namorado não sei o quê. E não está presente, ele está com a cabeça em outro lugar. E aí eu vi que, falei, se eu chegar, se eu ir através do telefone, é um primeiro contato, mas com total atenção da pessoa. Então isso está fazendo, né, a gente está tentando, pegando umas referências de fora e tal, estudando pessoas que já estão fazendo algumas coisas do tipo, a gente está tentando montar essa ideia, né, de levar a arte até as pessoas, né, dessa forma meio que fria, mas que pode pegar muito bem a atenção e a dedicação das pessoas, né? Está sendo interessante. Legal, isso aí. É o que força, na verdade, não existe momento ruim. Existe momento ruim, mas se a gente estiver aberto, a gente sempre tira alguma coisa positiva, né? E eu acho que você está fazendo legal. Eu gostei de estar aqui com você, Que honra. conversando. E, na verdade, eu fui empurrado aí pela Fernanda. A Fernanda que empurrou, vai. Larga essa preguiça e vai. É brincadeira. Está chegando Mas 4 minutinhos. eu acho que eu já tenho visto algumas lives suas também. Uhum. Oi? A gente está com... Temos 4 minutos. A gente está com 4 minutinhos. Então... Fazer umas colocações finais. Gente, o Zé Correia, eu insisti com a Fernanda para fazer a live com ele. Realmente ele não queria. O Zé Correia montou um Instagram tem 2 dias. Ele não tem WhatsApp. Então, realmente... Não, mas peraí. É por opção. Não é porque eu não tenha contato com... Eu tenho meu laptop, eu edito a minha revista, faço a diagramação, etc. Tal, mas é por uma opção. Por uma opção. Claro que é necessário. Eu acho que... Agora, eu fiz uma opção, como agora eu posso estar fazendo opção com o Instagram, né? Eu até falei para você, caramba, você acaba perdendo uma certa individualidade, um certo sossego, um certo silêncio, porque a todo momento você está sendo motivado a dar uma resposta, a falar. Todo mundo vai muito no impulso, né? E não tem tempo para pensar um pouquinho mais, tudo no impulso, você tem que responder no impulso. E acaba dando um estresse, né? Você não tem mais tempo para pesquisar, para pensar, para ler, né? Para ouvir, legal. Exato. Mas é isso, eu gostei muito, te agradeço, Fessal, te agradeço, foi muito bom esse contato prévio que a gente veio fazendo. Uhum. E eu também, eu quero, aquela matéria que eu sempre estou falando para você, não é por sua culpa não, mas por minha, para colocar na revista, que é muito legal para a gente em Cabo Frio saber que tem o Fessal no Rio de Janeiro, com essa amplitude que você tem. Que honra, uma maravilha. Eu que agradeço, muito obrigado pelo carinho, Zé. Qualquer hora a gente vai estar, deixa passar essa pandemia, que a gente vai estar aí tomando um vinho, trocando uma ideia, uma resenha longa sobre arte, filosofia, sociedade. Isso aí. Ampliando, abrindo mais a nossa cabeça, as ideias para novas coisas, para novas aprendizagens através dessa oralidade. Então, muito obrigado pelo carinho. Isso aí. Que honra, Brava. E parabéns por tudo, pelo trabalho que você faz. Pelas filhas incríveis que têm uma bagagem. Obrigado também. Ó. Isso é importante. Você deu muita ideia, resenha, bagagem cultural. A Júlia chegava lá ouvindo Beatles nas aulas. Isso era incrível. Isso é já com a história. A Fernanda também é apaixonada por Beatles. Ela também adora música. As duas, Fernanda e Júlia, são apaixonadas por música. Sim, foi incrível, foi incrível. Gente, muito obrigado. E mandar um beijo. No final tem que mandar um beijo para as duas e para minha mulher, Márcia. Sim, E para o cachorro também, que ajudou a beça.
A Biju ajudou muito. Pela família, por todo mundo. Parabéns por tudo, querido. Muito obrigado. Um 20 abraço. segundos. Gente, muito obrigado a todo mundo que esteve presente aqui com a gente também. E vamos continuar falando sobre arte. Comentem aqui o que vocês acharam. Coloquem alguma resenha. A gente vai continuar essa resenha com arte por aqui também. E valeu. Até uma próxima.